Isaías 41, versículo 10. Nós queremos mandar um abraço aos irmãos da Rádio Palavra Acústica, que o Senhor encha os vossos corações com essa água, transborde o coração de vocês com essa palavra, lavem a alma de vocês com essa palavra que é santa e poderosa, no nome do Senhor Jesus. E aí diz assim, eu quero ler do 10 até o 13, tá? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha nos conduzir para onde o Senhor quer nos levar. Que o Senhor possa nessa noite revelar-se ainda mais por detrás dessas palavras vivas, Senhor, que nós lemos aqui em Isaías. Que essas palavras desse profeta venha nessa noite nos ensinar, venha nos endireitar, venha, Senhor, fazer de nós pessoas abençoadas, santificadas, providas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Essa palavra que o profeta Isaías está falando aqui, na realidade não é o profeta, mas é a boca de Deus, porque ele está falando aqui na primeira pessoa, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo. O profeta Isaías está sendo na realidade aqui um vaso, a boca de Deus falando. E nós estamos hoje, há quantos anos, né? Porque o Isaías ele esteve há 700 anos antes de Cristo. Isso aqui foi falado há mais de 2.700 anos. Mas hoje para nós é uma palavra viva, é uma palavra para agora. E é hoje que o Senhor está falando para nós, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, né? Ninguém vai fazer mal com você porque eu estou do teu lado, né? Eu quero meditar com você, querido, nessa palavra, que é gostosa, né? Eu gosto muito dessa palavra, não temas que eu te ajudo. Toda vez que eu li ela na Bíblia, eu gosto dela, né? Eu me sinto seguro quando eu leio essa palavra. Deus fala no meu coração quando eu leio essa palavra. E acho que até uma palavra que, em todo momento que você tiver dificuldade, lembra dela, né? Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento, né? Você vai ouvir a doce voz do Senhor dizendo assim, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu te ajudo. E o problema não é nós sermos livres das dificuldades e nem das lutas, né? Nós sabemos que isso não vai deixar de existir. Mas o problema é a gente saber que nós vamos passar vitoriosos no meio delas com o Senhor. Passar no meio das lutas, das dificuldades, com o Senhor, com essa palavra, sabendo, querido, que o Senhor vai nos dar vitória. Amém? Um oásis, sabe o que é o oásis, né? O oásis é aquele pedaço que tem água, que tem árvores, que tem frutos no meio do deserto, um lugar reservado. E um oásis, ele é muito mais belo, ele é muito belo na realidade, no deserto, do que no meio de uma floresta. Um oásis no meio da floresta não faz sentido, mas um oásis no meio do deserto é muito bonito. E eu quero dizer para você, querido, e também digo para mim, que é no deserto que Deus vem com o seu oásis, e é ali que a gente vê milagre, é ali que a gente vê que a coisa fica bonita, que a coisa fica linda, porque nós somos transformados, nós somos vitoriosos, nós galgamos mais degraus, o Senhor nos coloca no mais, nesses momentos, onde não existe água, onde não existe fruta, onde não existe direção, aí o Senhor está ali com a gente, dizendo, não tema, eu sou contigo, você está dentro de mim,
né? Nesse deserto todo, eu sou o teu oásis, eu sou o teu fruto, eu sou o teu amor, a tua alegria, eu sou o teu ânimo, eu sou a água que descedenta você, eu sou a tua força. Amém? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Então vamos por partes, né? Vamos começar com essa primeira parte aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Então, o que está querendo dizer Deus com essa palavra? Não tema porque eu sou contigo. Ele está dizendo, não temas porque eu estou junto com você. Você não está sozinho nesse mundo, você não está sozinho no meio dos seus problemas. Porque essa palavra que Deus está dizendo é para momentos difíceis. Por isso que ele diz, não temas, ele estava dizendo para Israel e também diz para nós nessa noite, né? Não temas, porque eu sou contigo. Eu estou junto de você, você não está só. Porque muitas vezes, querido, a gente pode ter muitas pessoas ao nosso lado, mas mesmo assim a gente parece que está só, humanamente falando. Mas uma pessoa que nunca vai faltar ao nosso lado é o nosso Pai. Porque Ele sempre vai estar junto. Por isso que Ele fala para não temer, não ter medo, não se atemorize, porque eu estou junto de você. Querido, se coloque no lugar do profeta Daniel. Nabucodonosor foi lá em Israel e levou a primeira leva de cativos, onde Daniel estava ali. Nabucodonosor disse assim para o seu comandante lá, traz os mais cultos, os príncipes, as pessoas que têm sabedoria, que têm entendimento, e Daniel estava no meio. E Daniel foi levado, tirado da sua terra, um jovem, foi levado para um lugar tão distante, com uma língua diferente, com cultura diferente, foi levado para trabalhar no palácio com Nabucodonosor. E ali diz assim, ensina para eles a nossa cultura e a nossa língua. Então, Daniel estava mais perdido que cachorro, né? Em mudança, vamos falar assim, no humano. Só que ele tinha uma coisa que é o que nós estamos vendo aqui. Deus era com ele. Deus era com ele. E você começa a acompanhar a entrada do jovem Daniel na Babilônia, e você acompanha a trajetória dele toda, Deus estava com ele. Ele se torna um homem mais sábio, 10 vezes mais sábio que os sábios da Babilônia. Deus foi enchendo ele, Deus era com ele. Porque via que mesmo em um lugar tão separado, o coração dele era só para Deus. Ele não quis comer as iguarias do rei, mas ele quis comer só legumes. Eu quero me separar, eu não quero comer essas coisas consagradas a outros deuses. E você vai vendo a trajetória dele, querido, um jovem que chegou lá, um estrangeiro, né? E ele tão cheio de Deus, ele foi ganhando os reis, porque os outros também foram ganhados, né? O coração do rei Nabucodonosor e todo o império conheceu ao Deus do céu que diz, eu sou contigo, não temas, por causa de Daniel. Por causa de Daniel. Daniel interpretou o sonho deles várias vezes. E um deles é que diz, rei, essa árvore que você diz, tão frondosa aí, que os animais, os pássaros estão aninhados, os animais estão embaixo, e essa árvore que for cortada é você. E ele diz, eu te aconselho, rei, a se dobrar ao Senhor, porque senão ele vai te cortar. Mas o seu reino vai ser trazido de volta. Então você vê Nabucodonosor ter uma experiência. Porque um dia ele se gloriou, né, na sacada, e diz, olha como a glória do meu reino. E aí foi onde veio aquela maldição, né? Que ele foi viver como um animal comendo pasto por 7 tempos. E aí, um dia ele reconhece a Deus, Deus traz o reino de volta. Você sabe o que Nabucodonosor fez por causa de Daniel? Porque Deus estava junto de Daniel. Ele diz, eu faço um decreto hoje, que todos agora vão reconhecer no meu reino, o decreto do imperador, ninguém pode ir contra. E todo mundo começou a adorar a Jeová por causa de Daniel. Que adore o Deus, de Daniel, o que está junto de Daniel. E todo mundo passou a adorar a Deus. Aí você vai acompanhando a trajetória de Daniel, Deus era junto com ele. Aí no rei, eu não sei se foi o Dário, acho que foi no rei Dário, né? Foi no rei Dário, em que ele era o principal de todos os 120 sátrapas.
né? Ele ia ser colocado como governador de toda a Babilônia, né? Aí na realidade foi o Dário, que já era medo-persa, mudou o nome do império. Mas aí o que acontece? Aí fizeram lá um decreto para pegar Daniel e matá-lo, né? Querido, você pensa quantas tramas o inimigo não tem contra a sua vida? Ele tem 24 horas do dia para sentar numa prancheta e maquinar contra você. Mas se você é uma pessoa como Daniel, que tem o coração nele, ele é com você. Ele está junto de você. E aí tramaram contra Daniel, fizeram uma lei lá que por 30 dias não poderia fazer oração a não ser no nome do Dário. O Dário, na sua ingenuidade, assinou, selou esse decreto e não poderia voltar atrás. Não sabia que eles estavam querendo pegar a Daniel. E aí Daniel foi pego, levaram para o rei, diz: o senhor assinou lá, ele tem que ser jogado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. O problema não é estar na cova dos leões, e o problema não é quantos leões tens. O problema é, você está na cova com quem? Com Deus ou sem Deus? Porque a diferença para Daniel foi porque Deus era com ele. Eu sou contigo. E disse que os leões não abriram nem a boca. E ele foi tirado no outro dia. Dário foi lá porque Dário gostava muito dele. Olha que interessante, querido. Daniel influenciava as pessoas. Deus, que era com ele, acabava tocando no coração. O Nabucodonosor já tinha passado, agora era o outro rei, Dário. Ele foi de um rei passando para outro, né? E aí ele influenciou o coração do rei, porque o rei, na noite que ele estava lá na cova dos leões, o rei passou em jejum por ele. Olha que interessante. Um homem que nem do povo de Deus era. Mas Deus era com ele. De manhã o Dário foi lá e disse: Daniel, você está aí? Ele disse: estou aqui, Senhor. E aí ele saiu, né? E você vê que Deus o guardou na cova dos leões. O problema não é se nós vamos estar na cova. O problema não é se nós vamos estar na fornalha ardente. O problema é, Deus está comigo. O problema não é o tamanho do meu problema. Tem muita gente que mensura o seu problema, né? E se, como é que eu posso dizer, se assusta quando ele é grande e não se assusta muito quando ele é pequeno. Mas nós temos que mudar a nossa visão. Não é o tamanho do meu problema que importa. O problema é o tamanho do meu Deus. Quanto meu Deus é grande, então ele é todo poderoso. Então eu não tenho que me preocupar, porque ele é maior do que tudo. Não tem coisa maior do que Deus. Não tem nada maior do que Deus. E esse grande Deus diz assim: eu sou contigo. Aí você vê Daniel entrar lá, né, desde a Babilônia, passa por Nabucodonosor, passa por Dário, passa por Ciro, e Ciro também se converte, né? Tanto é que foi Ciro que liberou o povo do cativeiro para voltar. Querido, ele passa a sua vida toda lá. E ele é um homem abençoado. Por quê? Porque Deus é com ele. Não temas, porque eu sou contigo. E ele estava numa situação totalmente, querido, fora do país dele, né? E Deus disse: não temas, eu sou contigo. Essa palavra também era para ele. Eles conheciam essa palavra. E aí nós continuamos e diz assim, ó: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então aproveita essa palavra que é profética e profetize na vida do teu irmão. Diz para ele assim: assim diz o Senhor, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Olha aqui, ó. Quando nós tomamos posse do Deus que é nosso, porque aqui está dizendo assim, para não se assombrar, porque eu sou o teu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou a tua posse, você pode me possuir, eu sou teu, né? Eu sou o teu Deus, por isso você não se assombre. Então quando nós tomamos posse de Deus, posse da nossa paternidade, posse do nosso Deus, o medo vai embora. O medo vai embora. Amém ou não amém? Então, quem tem que ficar assombrado, querido, é o inimigo. Ó, nós temos Jesus como nosso Senhor e Deus. Eu tenho Jesus como meu Senhor e Deus. A pergunta que a gente faz em relação ao nosso inimigo: quem o diabo tem como Deus? Você já parou para pensar? Ninguém. E ele é o nosso inimigo, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. Então ele está na roça, né? Então por isso que a gente não tem que se atemorizar.
Porque nós tomamos posse desse Deus que é nosso. A Bíblia diz que Deus deu Jesus para nós, é presente, Ele deu. E o Romanos 8 vai dizer, se Deus deu Ele, né, para nós, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Então Deus deu Jesus para nós. Deus deu de graça a vida eterna, a ressurreição, a santificação, a justificação, a provisão, tudo em Cristo Jesus. Então, essa palavra na nova aliança diz assim, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou Jesus, o teu Senhor. Então a gente perde o medo quando a gente toma posse desse Deus. Amém. Continua. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. A gente pula para o 13 para completar esse, que fala algo parecido. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então aqui está falando da destra fiel de Deus. Destra fiel fala do lado de honra do Senhor. E é com esse lado de honra que Ele estende as mãos para nos ajudar. E o que a destra fiel de Deus faz para conosco? Várias coisas. O primeiro, se a gente for destrinchar aqui, começa com eu te fortaleço. Vai falar do quê? De força. Eu te fortaleço. Então, Deus sabe que na nossa caminhada nesse mundo, se nós não tivermos a força dEle, nós vamos cair, nós vamos desistir, nós não vamos ter ânimo para se levantar, nós não vamos ter ânimo para continuar. Então por isso que ele diz, olha, eu estendo minha destra fiel, sabe para quê? Que a minha mão direita vai até você, para te dar força. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. É força do Senhor. O Isaías, né? 40:29 diz assim, ó, faz forte quem, querido? Ao cansado. Quantas vezes já nós não dissemos isso? Já não dissemos essa semana passada, eu estou cansado. Já não falamos isso? Hã? Então o Senhor quer dizer para nós, olha, minha destra fiel é para fortalecer você que está dizendo que está cansado. Faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele está falando até do que não tem vigor nenhum. Não é o cansado, está falando do pior que o cansado. Aquele que já não tem vigor para nada mesmo. Então, ele multiplica as forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias, correm e não se cansam. Quando a gente tem a força do Senhor, a gente começa a correr e a gente não cansa mais. O Senhor não deixa a canseira vir espiritual. É força atrás de força e atrás de força, e Ele vai nos animando assim. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então a destra fiel do Senhor, ela tem o propósito, primeiro, de transferir para nós a força que vem dEle. Amém? Se não for a força do Senhor, a gente para. Outra coisa que ele diz, e a destra fiel dele transfere para nós, é quando ele diz assim, e te ajudo. Além de dar força, ele nos ajuda. E quando Deus ajuda? Deus ajuda quando a gente não consegue fazer algo sozinho. Porque aquilo que é possível, Deus não precisa ajudar você. Deus não precisa ajudar você a vestir a roupa, escovar o dente, tomar banho, dirigir o carro, ir para o trabalho. Mas tem coisas que você vai dizer, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho revelação. Então ele diz, então agora, a minha destra fiel, com minha destra fiel, eu te ajudo. E aí ele começa a dar direção, ele começa a clarear, ele começa a colocar pessoas nas nossas vidas, que vai aparecendo na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, que a gente pensa, puxa, caiu de paraquedas, mas não é caiu de paraquedas, é o Deus que está usando alguém para te ajudar com alguma coisa, e Ele pode usar o que Ele quiser, querido. Aí você fala, foi o fulano. Não foi fulano, na realidade foi Deus, mas é que Ele usa pessoas também para nos ajudar, usa coisas desta vida, porque tudo é dele, sim ou não? Tudo é dele.
Você sabia que até o ímpio ele pode usar? A Bíblia tem vários casos. Deus, quando quer usar, ele usa, querido, quem ele quer. A Bíblia diz assim no Provérbios: o coração do rei é como o ribeiro nas mãos do Senhor, e ele inclina para onde ele quiser. Ele é todo soberano, ele é todo poderoso. Então, quando ele diz que te ajuda, ele te ajuda de várias maneiras. De várias maneiras. Ele pode dar uma luz no teu coração. De repente você não sabe se vai, se fica, se tal. E pá, ele acende dentro de você. Mas isso tudo estou falando quando a gente está nessa disposição. Por isso que essa palavra vem nos clarear. Que Ele está com a gente, que Ele nos fortalece, que Ele nos ajuda, que Ele quer o nosso bem e Ele está junto conosco. Quando a gente tem essa visão, a gente consegue entender o que Deus quer fazer, para onde Deus quer nos levar. Amém? Então Ele diz assim: eu te ajudo. Ajuda quando? Quando eu não sei mais o que fazer. Outra coisa que Ele diz aí é o sustento. E te sustento com minha destra fiel. No 13, completando: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Lá ele diz que sustenta com a destra fiel, que é a direita. E agora ele está dizendo que com essa direita, ele também pega na sua mão direita, né? Mão direita com mão direita. Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita, né? Eu te sustento com minha destra fiel. Então, sustentar fala do que, querido? Não deixar cair, não deixar ruir, não deixar se abalar. Então ele sustenta em pé, mas é com a mão. Por isso que ele está dizendo, ó, ele pega e ele segura. Tá? Tinha uma música antiga que dizia assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela... Tá, na realidade o segredo não é nós segurarmos na mão de Deus, muito embora nós oferecemos a nossa mão, é Ele segurar nós. Porque Ele tem força. Nós nos cansamos com o tempo, mas Ele segura tão forte e nos sustenta e não deixa a gente ruir, a gente se abalar, se nós estivermos dispostos a deixar Ele tratar com a gente. Tem um salmo que fala que tirou-me de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha, né? Então isso é sustento. A gente de repente está numa situação de tremedal de lama, seja emocional, seja espiritual, seja situação, aí o que Ele faz? Ele nos sustenta com a destra fiel, e Ele nos coloca no lugar onde a gente fica sustentado. O que sustenta um prédio é o que está embaixo, que é o que ninguém vê, né? Você vai pela cidade aí, esses prédios só não caem na sua cabeça porque tem um fundamento ali, tem uma base que vai longe para baixo com concreto. Às vezes, muitas vezes o prédio gasta mais concreto embaixo do que em cima. E Deus é isso para nós, Ele é nosso sustento, Ele é nossa base, senão a gente não permanece em pé. Porque eu vou dizer para você, querido, eu vou falar por mim, e eu sei que você pode falar por você, mas se não fosse Deus até aqui, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Tantas coisas que a gente já passou, tantas lutas, tantas decepções, tal. Se Deus não está com a gente já teria desistido. Por isso que Ele segura firme, Ele sustenta a nossa vida. Porque o propósito de Deus não é só nos salvar agora, mas é levar-nos até o final da nossa vida salvos. Inteiros, completar a obra pela qual Ele nos chamou. Você está entendendo, querido? Deus te sustenta até o fim. Até o fim. Você não sabe o dia do seu fim, eu não sei o meu. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai me sustentar até o fim. Pode vir tempestade, pode dar uma balançada, pode ameaçar, mas Ele está sempre ali me segurando. Que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. A gente às vezes quer desistir das coisas muito fácil, né? A gente fala, eu tenho fé, não sei o quê. Mas qualquer coisa a gente quer desistir. Estou falando gente, quando eu falo a gente, estou falando de uma maneira geral, tá, querido? Quer desistir, não sei o quê. Papá. Querido, não adianta. Nós fomos chamados para ser dele, nós somos dele. Ele não vai perder a gente. O que depender dele, Ele não perde a gente. Ele sabe, né? Que Ele nos chamou, para que Ele nos chamou. É nós que temos que começar a abrir os nossos olhos, começar a ter muita intimidade com Ele, muita oração, muita entrega, para a gente
entendesse de uma maneira mais profunda que Ele nos ama com amor eterno. Os nossos inimigos, querido, os demônios, o diabo, eles não têm um Deus acima deles. E nem as pessoas que servem o diabo, porque o diabo não é Deus, é um anjo caído. Ele fala, eu adoro o Deus tal, que é um diabo, um demônio, o nome lá. Adora nada, você adora uma criatura igual a você. Porque os demônios, o diabo, não deixa de ser uma criatura criada como nós somos. Não sei se foi pleonasmo, é criatura criada, né, Almer? É igualzinho nós. Está adorando outra criatura, só não tem um corpo de carne, mas não deixa de ser uma criatura. Entendeu? Então os nossos inimigos espirituais e carnais, eles não têm Deus. Mas nós temos um, que está conosco, estende a mão e nos sustenta todos os dias. Porque eu vou dizer para você, se Deus, nós que já temos a marca de Cristo, que já temos o sangue, se Ele nos deixar um dia, nós estamos na roça. Muitas vezes a gente dá umas bobeadas, muitas vezes a gente dá uma meio que desanimada, mas não é por causa disso que Ele nos abandona. Ele está ali com a gente agarrado, querendo acordar a gente. Vamos levantar, é fé sobre fé, é glória sobre glória, é graça sobre graça, não vamos parar. Mas se Ele nos abandonar, eu vou falar uma coisa mais profunda aí, mesmo quando ainda a gente não serviu o Senhor, a gente estava no mundo, a gente serviu o mundo e às vezes até o diabo, como eu já servi, até lá Ele estava me guardando e guardando você, porque Ele sabia que você seria dele. Aliás, Ele já te via como dele, e ali te guardava, porque se Ele não guardasse lá, não se completaria a obra hoje. Amém? Deus te sustenta, querido, creia nisso. Você não vai cair, você não vai abalar, você não vai ruir. O versículo 11 e o 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. E como tem gente indignada, né? Serão reduzidos a nada. E os que contendem contra ti, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, busca-lo-ás, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Então, querido, o recado é o seguinte: não se preocupe com as pessoas que te querem mal, com quem te quer mal. Deixe-o nas mãos de Deus. Porque tem gente que serve o diabo mesmo. E gosta do diabo mesmo. E as pessoas que servem o diabo, é natural, elas vão nos odiar e elas vão querer acabar com as nossas vidas. A gente vê de vez em quando os vídeos aí de pessoas que dizem que os cristãos são preconceituosos, que não sei o quê, mas você vê os vídeos, querido. Tem um vídeo de um cara lá que uma vez estava lá na Câmara, não sei aonde, lá em Brasília, e ele estava dizendo, se for possível, até em arma a gente vai pegar para matar os cristãos. Olha o ódio que o cara tem. E estava falando de preconceito, hein? Se imagine se não tivesse. Aí, querido, a palavra diz assim, Deus está dizendo, não se preocupa com os seus inimigos. Os seus inimigos é problema meu. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, humanamente falando. Se eu puder, eu... Faz nada não, querido. Deixa na mão de Deus. Amém? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é vergonha. Eliseu, uma certa manhã, o servo dele acordou antes dele, né? De repente, Eliseu era daquele que ficava até tarde assistindo televisão, né? Acordava mais tarde. O servo dele acordou mais cedo e correu acordar. Ele diz, mestre, estamos cercados, Sírios nos cercou. Pensa uma casa, querido, né? Cercado por um exército. Porque o Eliseu, ele era um profeta de Deus, e toda vez que os sírios queriam armar uma armadilha, armar uma cilada, armar algo contra o Israel, ele tinha a
a revelação de Deus e ele contava para o rei. Aí disseram, ó, tem um homem de Deus lá, é por isso que toda vez que você vai armar uma coisa, eles já estão sabendo. Vamos cercar a casa dele. E vieram lá e cercaram. Só que Eliseu era um homem de Deus. Aquele que dizia para ele, eu te tomo pela mão direita, eu sustento, te ajudo, eu sou contigo. E aí você sabe o que aconteceu, né? Estamos falando aqui que diz que envergonhados. Aí eles fecharam o cerco e Deus disse assim para o seu discípulo, disse para Deus assim, abre os olhos dele, porque maiores são aqueles que estão conosco. Quando abriu os olhos do discípulo de Eliseu, ele viu por detrás do exército que rodeava a casa de Eliseu, um grande exército de fogo, anjos, cavaleiros. Aí eles ficaram todos cegos, olha a vergonha. Só que o homem de Deus, ele sabe fazer as coisas de Deus. Eles ficaram todos cegos, estava facinho, né? Aí ele pega a mão do comandante, leva lá na cidade, com todo o seu exército. O rei disse assim, agora nós vamos matar ele. Ele diz, vai matar não, dá comida para ele, dá pão para eles e água e despede eles. Então, eles foram envergonhados. Quantas pessoas não querem nosso mal? E Deus depois dá uma lição, porque Deus é um disciplinador, querido. Tanto dos crentes como dos ímpios. Deus disciplina, Deus mostra. Amém? Ó, eis que envergonhados e confundidos. Então nós vemos também que Deus confunde, Ele traz confusão. E o Romanos 10, 11, né, eu não sei, não está aqui, mas é um que diz assim, ó, todo aquele que nele crê não será confundido. O crente não é confundido, mas os inimigos são confusos. Lembra Josafá, quando 3 reinos se uniram para vir destruir a Judá, e eles iam destruir mesmo. Aí Deus disse assim, faz o seguinte, só coloca os cantores na frente, não precisa colocar o exército, e vai marchando na direção deles, e deixa o resto comigo. Aí o povo que estava lá embaixo, né, no vale, se confundiram, e um começou a matar o outro, não precisaram fazer nada. Então Deus confunde, nós não podemos ser confundidos, querido. Eu vejo tanto crente sendo confundido, tanto crente indo atrás desses profetas de plantão, porque eu quero isso, eu quero que Deus fala, Deus tem que dar uma palavra, aí o diabo usa a boca de um profeta que não é profeta, e fala, faz isso, faz aquilo, e a gente fica todo confuso. Sendo que Deus diz, eu estou com você, eu estou dentro de você, eu dirijo sua vida. Então a gente vê tanta confusão, né? Mas preste atenção, é Deus que vai confundir os nossos inimigos. A gente não tem que ficar confuso, a gente só tem que marchar e dar glória a Deus, o resto Deus faz. Enquanto a gente estiver marchando e dando glória a Deus, Deus vai confundindo todos aqueles que querem o nosso mal. Você está entendendo? Glória a Deus, todo aquele que nele crê não será confundido. Aí vai no versículo 11, a parte que diz assim, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Eles vão sumindo, querido, eles vão minguando, né? A promessa de Deus, todo mundo fala assim, a gente fica pensando assim, né? Tudo bem, é verdade. O mal se multiplica, o inimigo se multiplica, parece que tem tanto poder, ele domina tudo, ele não sei o quê. Querido, está tudo com os dias contados. O que vai prevalecer é o reino de Cristo eternamente nessa terra com os seus santos. Para eles o que restam é um lago que arde com fogo e enxofre e mais nada. Esse é o destino. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Só fica firme, só ora, não se confunde, que Deus faz o resto. O versículo 12, a parte que diz, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Né? Aqui nós podemos citar tantas passagens, aquela assim, que diz assim, o inimigo vem por um caminho, mas foge por 7. O que quer dizer fugir por 7? Por que eles fogem por 7 e não por um pelo qual eles vieram? Eles não vieram por um caminho? Estavam vindo. Por que de repente eles fogem por 7? Eles são espalhados porque quando eles veem a glória de Deus, quando eles veem o poder de Deus, querido, eles nem acertam o caminho de volta.
Eu assisti um documentário, você pode assistir, ele é curto no YouTube. Você põe assim, tipo assim, milagres da guerra dos 6 dias de Israel, alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos, no Pentágono, todas as guerras do mundo que foi arquivada lá, tem no final da guerra, principalmente dos Estados Unidos, mas tem de todo mundo, da Europa, da Rússia, de todo lugar. Tem um parecer no final, por que um ganhou a guerra e por que perdeu. Você sabe qual a única guerra que eles não têm um parecer, ficou sem parecer? Estados Unidos? A guerra dos 6 dias de Israel. Não tem explicação. Como um paizinho tão muxuruca, tinha acabado de voltar em 1948 para a Terra, não tinha nada. Armamento bélicos eram fracos, aviões tinham 3, 4 só, imagina. Aí juntou Egito, Síria, Irã, Iraque, cara, tinha tanque, tinha avião que não acabava mais. E em 6 dias, eles acabaram, fizeram todos eles fugir. Em 6 horas, se não me falha a memória, está dizendo lá, que eles foram no Egito e derrotaram todas as bases militares com 3 aviões. Vai um, voltava outro. Deus confundiu o Egito. Aí eu estava vendo lá, e quem está falando isso é um general, alguém que estava lá no meio, dizendo assim, que veio um homem, eles acharam isso até meio que irônico, um homem com uma arma do exército de Israel, ele vinha vindo na frente e trazendo um exército de sírios atrás. Aí chegou lá, o pessoal de Israel diz assim, mas como que ele sozinho conseguiu trazer todos vocês? Ele falou assim, mas não é só ele, tem um exército aqui atrás. E eles viam, Deus abriu os olhos espirituais dele, os anjos diz que viam homens de branco com armas. Deus confunde ou não confunde? Deus envergonha ou não envergonha? Então, nós não temos que tomar guerra, querido. Nós temos só que marchar, nós temos que só confiar em Deus. Nós temos que às vezes até ir para a guerra, mas ir para a guerra sabendo que Ele guerreia as nossas guerras. Como Davi desceu no vale, pegou a pedrinha e ele disse uma palavra que nós temos que dizer todas as vezes que nós vamos para uma guerra, para uma luta, para uma empreitada, para uma oração, para uma intercessão, sabe lá quanto tempo, né? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E na nova aliança nós poderíamos dizer, eu vou contra ti em nome de Jesus. Amém, querido? Serão reduzidos a nada. E concluindo, eu só quero ler a primeira parte. E que essa parte, lá do capítulo, do versículo 10 do Isaías 41, fica impregnada no teu espírito. No teu espírito, marcado, querido. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Você não está só. Amém. Queridas, as pessoas creem em tanta besteira, né? Nós não estamos só. Os ET está no nosso meio. Isso aí eu lembro dessas frases desde 1900 e bolinha, dessas coisas. Eu vi umas pessoas que usavam umas camisetas assim. Tinha um ET desenhado, uma nave do lado, e uma frase assim, nós estamos entre vós. Querido, o que importa para nós, quem está entre nós, é Jesus Cristo que está entronizado em nosso arraial. É Ele que quer fazer com que nós sejamos abençoados, com que nós vençamos as guerras que estão aí. Que muitas vezes ela é no âmbito espiritual, muitas vezes ela é no âmbito emocional, muitas vezes ela é no âmbito físico, não importa. Jesus está conosco e nós não seremos confundidos. O inimigo pode até tentar fazer uma confusão, o inimigo pode até tentar alguma coisa, mas vamos ficar firmes, porque o Senhor nos tira dessa. Amém? O Senhor nos tira dessa, o Senhor nos dá vitória. Quem é envergonhado não é a igreja, a noiva não é envergonhada. A noiva de Cristo nunca é envergonhada se ela estiver andando em fé. Se ela estiver ligada no noivo, ela não é envergonhada. Ela pode até ir para a guerra, podem até falar mal dela, pode fazer o que quiser, mas no final sempre ela vence. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e a noiva é o corpo que está ligado. E nós, a igreja que somos o corpo, nós temos um pé. E o inimigo e todas as suas hostes estão debaixo dos pés da igreja, porque a igreja está ligada em Cristo. Então não há o que temer. Glória a Deus.
Amém.